Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, falando da Copa do Brasil. E o Vasco, hein? O Vasco se classificou para as quartas de finais em uma atuação segura, eficiente, superior, né? Durante boa parte da partida, a equipe Cruz Maltina venceu o Fluminense por 3-1 e garantindo aí a classificação com autoridade. Os dois gols de Brenner e Puma Rodrigues, o Fluminense marcou com o Martinelli e o Vasco da Gama vai esperar pelo sorteio que vai acontecer na CBF no confronto das quartas de finais da competição e agora representando o Rio de Janeiro na competição. Então vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu nessa partida que aconteceu ontem no Maracanã, de um jogaço, o Vasco conseguindo essa classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas, às 18 horas, no canal do YouTube, vale a pena conferir o nosso trabalho. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração com informações sobre o futebol carioca, do futebol brasileiro e também internacional. Vale a pena ficar com a gente na Rádio Nossa de Copacabana, uma programação de qualidade dos 98,7 FM, também acompanhando pelo YouTube, também pelo site radionsc.com e acompanhando pelo aplicativo Radiosnet. Vale a pena ficar ligado no Conversas Torcedor. E vamos falar aqui sobre do jogo de ontem, Fluminense e Vasco, depois do empate sem gols na primeira partida do jogo de ida na competição da Copa do Brasil, envolvendo os dois rivais, né, os rivais do futebol carioca, o clássico dos gigantes. O Vasco entrou em campo mais agressivo e mostrando, desde os primeiros minutos, que buscaria a vaga. E a equipe do Pedro Emanuel marcou forte, controlou os espaços e foi mais objetivo, né, quando teve a posse de bola. E o grande nome da partida, o grande nome da noite, melhor dizendo, foi o Brenner. O Brenner, ex-jogador do Fluminense, o atacante fez valer a lei do ex, é claro, né? Fez dois gols. E o primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, mostrando que o Vasco já era superior em campo. Antes disso, Thiago Mendes, Andrés Gomes e Nuno Moreira, né, já haviam levado perigo ao gol defendido pelo Fábio, mostrando que o time Cruz Maltino estava mais próximo de abrir o marcador no Maracanã. E o Fluminense, por sua vez, encontrou enormes dificuldades para construir jogadas. A equipe do Luiz Beldia exagerou das ligações diretas e pouco conseguiu criar na primeira etapa. E a melhor oportunidade do Fluminense aconteceu apenas no final da primeira etapa com o John Kennedy, né? Quando o John Kennedy, melhor dizendo, parou em uma boa defesa do Léo Jardim. E na volta do intervalo parecia que o Fluminense conseguiria reagir no jogo. O Canóbio acertou a trave, né, logo no primeiro minuto. O Tricolor também passou a ocupar mais o campo ofensivo, mas justamente no melhor momento da equipe veio o golpe decisivo, né? Andrés Gomes fez grande jogada pela direita, cruzou na medida, né? Rasteirinha para o Brenner para fazer o segundo gol dele na partida, né? Num erro de zaga tricolor, marcando aí o segundo gol da noite, o camisa 20, ampliando a vantagem vascaína. E mesmo atrás no placar, o Fluminense não desistiu, né, criando oportunidades, exigindo boas defesas do goleiro do Vasco, o Léo Jardim, e conseguiu diminuir com o Martinelli após uma boa tabela com o Hulk, e recolocando a emoção na partida. E nos minutos finais, o Tricolor foi para o tudo ou nada, né? Para tentar o gol de empate que levaria a decisão para os pênaltis. Porém, ao se lançar para o ataque, ao se lançar completamente, melhor dizendo, ao ataque, né? Deixando os espaços na defesa. Inclusive, já nos acréscimos, Adson puxou o contra-ataque, encontrando o Puma Rodrigues para fazer os 3-1 e classificando o Vasco para as quartas finais da Copa do Brasil, né? Apareceu livre para fazer o terceiro gol e confirmando a classificação. Além da eficiência ofensiva, o Vasco teve outro destaque também: a atuação coletiva.
um destaque importante no jogo de ontem, né? O meio de campo conseguiu neutralizar boa parte da criação tricolor. A defesa mostrou segurança e o Léo Jardim voltou a ser decisivo quando foi exigido, né? Quando foi exigido, principalmente, né? No momento em que o Fluminense cresceu na segunda etapa, para o Fluminense, a eliminação aumenta ainda mais a pressão em cima do Zubeldia, né? O time vive um longo jejum de vitórias, acumula resultados negativos, vê crescer a cobrança sobre o trabalho do técnico argentino, né, o Luiz Zubeldia, e apesar da reação do segundo tempo, o desempenho da primeira etapa foi muito abaixo do esperado para um clássico decisivo. Já pelo lado do Cruz Maltino, que sai fortalecido nessa partida, com essa vitória que dá muito mais moral, né? A equipe confirma a sua evolução, eliminando novamente o rival na Copa do Brasil, chega às quartas de finais na competição, né? Embalada, inclusive, demonstrando organização, intensidade e eficiência nos momentos decisivos. Então, o Cruz Maltino aguarda o sorteio da CBF para conhecer o seu próximo adversário, enquanto volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro e também uma classificação construída com mérito, né, da equipe do Vasco, que foi superior na maior parte dos 90 minutos, né, na maior parte dos 90 minutos, durante todo o jogo, na maior parte da partida, melhor dizendo, aproveitou as oportunidades que criou e soube suportar a pressão nos instantes finais de jogo no Maracanã. O placar de 3-1 refletiu o desempenho em campo e colocou. E o placar de 3-1 que refletiu e muito, né, pelo desempenho em campo e colocou o Clube de São Januário entre os 8 melhores desta Copa do Brasil nesse ano de 2026. E as duas equipes voltam as atenções para o Campeonato Nacional da 22ª rodada. E no sábado, dia 8, às 9 horas da noite, no Newton Santos, o Fluminense vai encarar contra o Botafogo, né, no clássico vovô, e buscando reencontrar o caminho das vitórias e aliviar a pressão após a eliminação na Copa do Brasil. E o Vasco, embalado por conta dessa vitória contra o Fluminense, já no domingo, né, no dia 9, o Vasco visita o Bahia lá na Arena Fonte Nova, embalado pela classificação, lógico, para as quartas finais da Copa do Brasil, e também tenta manter o bom momento e conquistar pontos importantes para subir na tabela do Campeonato Nacional. Então, meus amigos, vamos acompanhar os jogos das equipes do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro nessa rodada e também o Vasco da Gama representando o Rio de Janeiro agora na Copa do Brasil 2026 para a alegria do seu torcedor, da torcida Cruz Maltina em todo o Brasil e para a torcida tricolor, preocupação da equipe, o rendimento da equipe abaixo do esperado e também de tomar as decisões erradas do seu treinador, Luiz Weldia. Meus amigos, cobranças e mais cobranças, meus amigos. Muito obrigado a todos pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like e o seu joinha que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado, temos o nosso programa ao vivo pela rádio NSC 98.7 FM, acompanhando pelo YouTube, também pelo site radioNSC.com, também pelo aplicativo Radiosnet. Repito, o YouTube do Conversa de Torcedor, com transmissão ao vivo, tá bom? Com muita informação e também com opinião sobre o futebol carioca, seleção brasileira e também do esporte internacional e do Brasil, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, felicidades e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, um grande abraço e até lá. Valeu, galera!